Depois de 40 anos no deserto, Israel finalmente estava diante da terra prometida. Mas havia um último obstáculo: o rio Jordão. E não era um rio qualquer. Naquela época do ano, ele estava transbordando, violento, com uma correnteza que parecia impossível de vencer. Não existiam pontes, nem barcos suficientes. Do outro lado, os inimigos observavam, confiantes de que o povo de Deus jamais conseguiria atravessar. Para eles, aquele rio era um muro intransponível. A missão de liderar o povo agora era de Josué. Ele sentia o peso da responsabilidade que antes era de Moisés. Imagine a cena: milhões de pessoas, cansadas, olhando para um rio furioso, e depois para ele, esperando uma resposta. Era um momento de tensão máxima. O que fazer quando o caminho à frente parece completamente fechado? É nesses momentos que a nossa fé é verdadeiramente testada. É fácil confiar quando tudo vai bem. Mas e quando o problema parece maior que a gente? Foi então que a voz de Deus veio a Josué, trazendo uma ordem que desafiava toda a lógica humana. Ele não disse para construir uma ponte ou esperar o rio baixar. A instrução foi clara e surpreendente. Os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, deveriam caminhar em direção ao rio. No exato momento em que os pés deles tocassem as águas turbulentas, o rio iria parar de correr. Pense no que isso significava. Era um comando baseado puramente na fé. Era preciso dar o primeiro passo antes de ver o milagre acontecer. Não era para esperar no sinal. Era para ser o sinal. Os sacerdotes não hesitaram. Com a arca nos ombros, o símbolo da presença de Deus, eles marcharam firmes em direção à beira do Jordão. A multidão prendeu a respiração. O som das águas era ensurdecedor, mas o silêncio da obediência era ainda mais forte. No instante em que as sandálias dos sacerdotes tocaram a superfície da água, o impossível aconteceu. O fluxo do rio parou. Não foi uma diminuição gradual. As águas que vinham de cima simplesmente pararam, como se uma parede invisível tivesse sido erguida, formando uma grande muralha de água. E o leito do rio, antes coberto pela correnteza, começou a secar. A lama virou terra firme. Diante dos olhos de todos, Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Uma nova geração, que só tinha ouvido as histórias sobre a travessia do Mar Vermelho, agora estava testemunhando com os próprios olhos um milagre semelhante. O mesmo Deus que abriu o mar para os seus pais, agora abria o rio para os seus filhos. O povo atravessou a pé enxuto, com os sacerdotes parados no meio do leito seco, segurando a arca. Eles foram os primeiros a entrar e os últimos a sair. Mas a história não termina aí. Quando todos já estavam do outro lado, em segurança, Deus deu outra ordem a Josué. Ele mandou que 12 homens, um de cada tribo de Israel, voltassem ao meio do rio. Ao lugar onde os sacerdotes estavam, cada um deles deveria pegar uma pedra grande do fundo do Jordão. 12 pedras, uma para cada tribo. Imagine a cena: os homens caminhando de volta para o leito seco, pegando aquelas pedras pesadas e carregando-as nos ombros até a outra margem. Eles levaram as pedras até o lugar onde acamparam naquela noite, um lugar chamado Gilgal. E lá, eles ergueram um memorial, um monumento feito com as pedras tiradas do fundo do rio. Aquelas pedras não eram um enfeite, elas tinham um propósito profundo. Josué explicou ao povo: no futuro, quando seus filhos perguntarem o que estas pedras significam, vocês contarão a eles: Israel atravessou o Jordão em terra seca. O Senhor nosso Deus secou o rio diante de nós, assim como fez com o Mar Vermelho. Ele fez isso para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Deus não queria apenas abrir um rio, ele queria construir uma memória. Ele sabia que a natureza humana tende a esquecer. Esquecemos das bênçãos, dos livramentos, dos milagres. Por isso, ele ordenou a construção de um memorial físico, algo que pudesse ser visto
e tocado. As pedras de Gilgal se tornaram testemunhas silenciosas do poder e da fidelidade de Deus. Elas gritavam uma mensagem para todas as gerações futuras. Cada vez que um pai passava por aquele monumento com seu filho, a criança inevitavelmente perguntaria: Pai, por que essas pedras estão aqui? E essa pergunta abriria a porta para contar a história. Não era apenas uma história sobre um rio que se abriu. Era a história de um Deus que cumpre suas promessas, que protege seu povo e que abre caminhos onde não há saída. As pedras garantiam que a fé não se tornasse apenas uma teoria, mas uma herança viva, passada de geração em geração. Essa história nos ensina algo poderoso sobre os nossos próprios rios Jordão. Todos nós enfrentamos obstáculos que parecem intransponíveis. Pode ser um problema financeiro, uma doença, uma crise no relacionamento, um desafio na carreira. Momentos em que olhamos para frente e só vemos um rio de dificuldades, furioso e intransponível. A lição do Jordão é que a obediência precede o milagre. Os sacerdotes tiveram que molhar os pés. Eles tiveram que dar o passo de fé antes que as águas se abrissem. Muitas vezes, esperamos que Deus resolva tudo para depois agirmos. Mas Ele nos chama para confiar e dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho completo. Não é a força da água que determina o nosso futuro. É a força da nossa obediência. E o que são as nossas pedras de memória hoje? São as lembranças dos milagres que Deus já fez em nossa vida. São os momentos em que Ele nos livrou, nos curou, nos proveu. Precisamos construir nossos próprios memoriais. Talvez não com pedras físicas, mas em nossos corações, em nossos diários, em nossas conversas. Devemos lembrar e recontar as histórias de como Deus abriu caminhos para nós. Essas memórias fortalecem nossa fé para os desafios futuros. Quando um novo rio Jordão aparecer à nossa frente, podemos olhar para trás, para as nossas pedras, e lembrar: o mesmo Deus que me ajudou ontem é o Deus que vai me ajudar hoje. Ele não mudou. Seu poder é o mesmo. Sua fidelidade é eterna. A travessia do Jordão não foi apenas um evento histórico. É um princípio espiritual. Obstáculos são oportunidades para Deus manifestar o seu poder. E cada vitória se torna uma pedra de memória, um testemunho para nós e para os outros, de que nenhum rio é grande demais quando caminhamos com ele. Qual é o seu rio Jordão hoje? Lembre-se, o poder que abriu o Jordão está disponível para você. Dê o passo de fé. E não se esqueça de pegar as suas pedras, para que você nunca se esqueça do que ele fez. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus e até a próxima.